Você é diferente do resto do mundo? Sim, você é bem diferente do resto do mundo. É uma responsabilidade. Você é diferenciado. Bom dia, boa noite, Shabbat, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A gente está no projeto Lukutei Sihot. Esse é o número 29 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é para Chatree, essa é a rádio número 3. A gente está no livro Dvarim, né, para Chatree, versículo 3 do capítulo 14. Está escrito uma frase curta: Lotohal kol toeva. Você não deve comer toda abominação. Quer dizer, qualquer abominação que exista, você não pode comer. E Urash explica que o que é esse kol toeva, o que é essa toda abominação. Tudo o que eu, Hashem, proibi e tornei abominável para você. Como, por exemplo, se alguém deliberadamente faz um corte, um furo na orelha de um animal primogênito, é um berror, que aí torna esse animal impróprio para o sacrifício, para se tornar consagrado, para poder, depois a pessoa quer abater no campo, isso é fora de Jerusalém, na cidade, e vai comer lá. Ele está fazendo isso para depois marcar o animal que ele vai fazer, a shritá, o abate, e vai comer. É algo que Hashem declara como uma abominação, porque ele ordenou, Hashem ordenou em Vaikra, livro Vaikra, capítulo 22, não se deve causar nenhum tipo de defeito, mum, no animal consagrado que vai para o Mizbeach, para o altar. E as escrituras, agora, Urash está explicando, vem ensinar algo novo, que não se deve, depois de fazer de propósito esse furo, que é um detalhe mínimo, pequeno, não deve abater, fazer shritá nesse animal, nem no Mizbeach, nem para consumo próprio, e não deve ser comido por causa desse defeito. Depois o Urash vai e traz um outro exemplo. Se alguém cozinha carne com leite, que é proibido carne com leite, né? E aí o Urash fala que eis aqui algo que declarei ser uma abominação para vocês, como está em outros 3 lugares na Torá, em Shemot, 2 vezes, depois em Dvarim, e aqui se estabelece a proibição de comê-lo, carne com leite, como está em Hulin, está de Hulin na página 114 Beit. Então não é isso de fazer um furo na orelha do animal, não é algo abominável a priori, por si só, nem uma definição para todos os elementos proibidos. É esse em particular que se torna proibido, porque se torna abominável, porque você provocou isso ao fazer esse furo na orelha, que é um detalhe pequeno que não atrapalha em nada o funcionamento do animal inteiro. Sempre que é possível, a Torá inova um mandamento que não é simplesmente para frisar e advertir novamente sobre um mandamento explícito. Por isso, Urash explica que aqui a Torá inova, traz uma novidade de um tipo diferente de proibição do alimento, que não é sabido pelas proibições anteriores. Não é simplesmente proibido alguma coisa que não pode, porque não é kasher ou porque tem algum tipo de problema. Aqui é diferente, que Hashem torna abominável. Mas precisamos entender o significado do exemplo que Urash traz sobre esse furo na orelha do primogênito. Nosso caso é uma deficiência que não é só para esse animal primogênito, mas todos os sacrifícios do Shlamim, todos os sacrifícios no Mizbeach, no altar, no Beit HaMikdash. E porque Urash traz logo esse exemplo de defeito. E esse exemplo não é nem tão conhecido, né, de furo na orelha. Poderia Urash ter falado de modo genérico, quando faz uma deficiência, provoca um defeito num sacrifício, Kodashim, né, para fazer o sacrifício no Mizbeach, no altar do Mishkan, no Beit HaMikdash. Ainda mais, a fonte do Urash é o Sifri. E lá no Sifri ele traz 2 opiniões.
né, do Rabi Eliezer, que fala que sobre esse furo na orelha, desde quando ele é uma coisa que é proibida, né, lotacê, que não deve ser feito, negativo, o Talmud fala lotohal kotová, traz esse exemplo de não deve fazer, não pode comer uma abominação para Hashem. E traz a opinião de outros que falam que é justamente o que eu falei, né, o psulei amikdashim, que são os que são são as proibições dos sacrifícios consagrados que está se falando aqui. Os comentaristas explicam que a opinião do Zaherim não inclui o primogênito, né, é geral, pois pode ser comido sem resgatar, sem oferecer dinheiro em troca e depois comer. Então não é abominável. Justamente os sacrifícios consagrados, os kodashim, que foram desqualificados devido a uma imperfeição acidental, que podem ser resgatados, né, pode trocar por dinheiro, para depois poder comer o animal, são considerados abomináveis e, portanto, são proibidos de ser comidos. Não se entende porque Rashi, no literal da Torá, traz esse exemplo da orelha, decidindo em favor da opinião do Rabi Eliezer e não dos acherim, dos outros, que é mais geral. Ou referenciar simplesmente o segundo exemplo, que é o de cozinhar carne com leite. Também precisa entender por que Rashi se prolonga em você poderia ter falado simplesmente de modo reduzido. A outra coisa, que o Rashi fala que dei lechartoba mediná, que é a pessoa fez esse furo na orelha para depois poder comer, abater e comer na cidade ou no campo, em outro lugar. Mesmo que não tivesse a intenção de sacrificar depois na cidade, seria ainda abominável, né? É uma deficiência. Segundo, mesmo que tenha alguma explicação, aí não dá para entender. Por que é importante frisar, isso literal da Torá, que é o que Rashi se propõe a explicar, Pshutosh el Mikra, que a proibição fica para sempre, ou só até nascer outra deficiência. O comentário do Rashi não é um livro de alahot, de leis. Por que o Rashi se preocupa com isso? E Rashi traz outro exemplo na sequência, que é cozinhar carne com leite. O Rashi já explicou 2 vezes antes que a Torá traz em 3 lugares diferentes, como a gente falou, 2 em Shemot e 1 em Devarim, o mandamento de não cozinhar o cabrito no leite da mãe, né, carne com leite, que serve a proibição para não comer carne com leite, não ter proveito de carne com leite e também não cozinhar carne com leite. Por que então precisa uma proibição separada para proibir comer? Já está incluído em não comer qualquer abominação. A fonte do Rashi é na Guimarães, em Hulin, na página 114, Beit. Fala Rav Ashi, desde quando Basar Bechalav é proibido para comer, aí fala, Shelemar Lotohal Kol Toivá, traz o nosso passo, nossa paraxá, que não deve comer qualquer ou toda abominação. E tem outra opinião que fala Basar Halav, que está falada na Torá, né, que são essas 3 vezes que aparece. Então tem 2 proibições em relação a comer carne com leite. Uma que está nas 3 vezes são repetidas na Torá, e a outra que está no nosso verso, na nossa paraxá, que não deve comer qualquer abominação. E carne com leite seria uma abominação nesse sentido. Tá depois em Hulin, na página 115 Beit, que o Dever Abishmael, Tana, que fala que não deve cozinhar Gidi Bachalevimó, não deve cozinhar o cabrito no leite da mãe, que fala, né, justamente, são 3 vezes que repete na Torá isso. Essa frase, Lotevashel Gidi Bachalevimó. Uma é para Achilá, que é comer, outra é para proveito, Hanaá, e outra é para Bishul, que é cozinhar. Tem comentaristas que explicam que não comer qualquer abominação, que está na nossa paraxá, não se comer, não recebe chibatadas. Então, tem necessidade de trazer mais um lavo, mais uma proibição da carne com leite. Que aí traz mais um lavo e incorre justamente nessa punição das chibatadas também.
Isso faz sentido no modo de alahá, e não no sentido literal da Torá, que é o que o Rashi explica. Quase terminando. Em princípio, poderíamos explicar como Rashi, em alguns lugares, que a Torá acrescenta esses lavos, essas proibições, né, não poder fazer alguma coisa, para aumentar a ênfase. E essa é a quarta vez, né, as outras 3 vezes, que fala sobre carne e leite, e é só a necessidade de advertir, dar mais uma outra advertência, e não sobre... E qual foi essa outra advertência? Que é sobre não comer, dentre as 3. Não comer, não ter proveito e não cozinhar. Mas não é suficiente entender assim, pois, primeiro, aqui tem uma advertência por si só, não é só mais uma advertência, aqui é uma específica. 2, mais ainda, a intenção do Rashi aqui é explicar que esse verso traz uma inovação que não aparece em outro lugar. Não são as outras 3 vezes, aqui é uma diferente. E como pode ele trazer um exemplo que não tem nenhuma novidade de diferença em relação às outras 3 coisas? Já foi falado, não comer, não ter proveito e não cozinhar. E apenas acrescenta um lavo, né, uma proibição, né, que quem transgride o faz em 2 tipos de proibições de lavino. Podemos dizer que Rashi quer esclarecer uma questão que surge sobre as palavras no Passuco, no verso Lotohal Kotoivá. São coisas que a Torá descreve como abomináveis, mas não diz o que são, né? Como se já fosse sabido o que é abominável. Então, por que vem aqui proibir se já sabe que são abomináveis? É óbvio, não? São abomináveis, não pode comer. Então a intenção deve ser sobre algo diferente, que não pensaríamos que fosse abominável, como as outras coisas que são abomináveis. Agora sabemos que mesmo essas coisas também são abomináveis e são incluídas na proibição Kol Toevá, tudo que é abominável. Rashi explica que Hashem torna isso abominável, especialmente para vocês. Kol Shetavti Lecha, para você passa a ser abominável. Porque, como eu falei, você é sim diferente no mundo inteiro. Não é o Heftza, não é simplesmente o objeto, a coisa que passa a ser abominável. Para a gente passa a ser abominável. É o Gavra, é a pessoa. Nós somos diferentes, não é o objeto. E porque somos nós, então a gente não pode comer qualquer coisa abominável, porque Hashem o tornou para a gente especificamente. Mesmo que a Torá não proíba comer o que é abominável, e alimentos proibidos para os outros povos também, né? Os outros não têm essa proibição, mesmo que, em geral, não sejam coisas abomináveis. Por isso vem logo depois de outro verso, que fala em não se cortar. Né? Varim 14, o primeiro verso, Lot Godedu, né? Que o Rashi explica que você não deve fazer que nem os outros fazem, que se cortam, etc., se flagelam, se mutilam, etc. Logo depois tem no verso 2, porque você é um povo sagrado para Hashem, teu Deus. Vocês foram escolhidos para serem um povo singular, um povo que é uma bênção, um exemplo para todos os outros povos que tem em toda a terra. Por isso que Rashi traz justamente o exemplo da orelha do primogênito. A coisa por si só não é abominável, a coisa por si só, e não para os outros também. Todos os outros sacrifícios que são kodashim, sagrados, quando tem uma deficiência, o animal fica proibido por si só de ser sacrificado no altar. De qualquer modo, é possível resgatá-lo, trocar por dinheiro e depois comer. Então, até resgatar, eles permanecem como kodashim. A essência da realidade desse animal é proibida, é abominável. O próprio Heftza, o objeto. E só o pidyon, o resgate, trocar por dinheiro, torna possível comer. Compreensão, um primogênito, nessas condições, é permitido mesmo sem o resgate. Então, por si só, não é abominável o objeto do animal primogênito. A falha, a abominação, é só pelo lado do grava, do sujeito, da pessoa, né? Que Hashem decidiu isso, que passa a ser abominável. Quando passar a ter um defeito, uma deficiência, ele deixa de ser kadós e não pode mais ser elevado no altar. Mas mesmo assim não passa a ser abominável. Só a pessoa que não pode. Para a pessoa passa a ser abominável.
só para a pessoa, porque Hashem exigiu, então se torna proibido comê-lo. Por isso, justamente, o Rashi traz o exemplo do furo na orelha, que não afeta em nada o resto do animal. Tem até pessoas que fazem furo na orelha, as mulheres, principalmente. É também em relação ao abate na cidade, né, para a pessoa comer, que exclui até o sofrimento causado no animal. Não é considerado algo indesejável, né? Pois foi feito um furo para poder depois fazer o abate, preparando o animal para ser comido. Já que esse animal não é abominável por si só, Hashem decidiu assim. A Torá proibiu comê-lo, em princípio, só aquela pessoa que fez isso, e não para outros, porque é ele que tornou abominável, porque Hashem decidiu que fosse assim. Quer dizer que se aparece outro defeito, não fica proibido por isso, só pelo que a pessoa fez e para aquela pessoa. Por isso, segundo exemplo, quando a pessoa cozinha carne com leite, então ele causou esse defeito. Então passa a ser proibido por esse motivo, que passa a se tornar abominável para ele, porque ele causou esse defeito. Então é para ele, para a pessoa que causou o defeito. Se torna abominável só para ele. E para as outras pessoas continua a proibição, óbvio, não pode comer carne com leite, porque tem aquelas outras 3 referências na Torá que torna proibido de comer. Mas por ser abominável, é só para a pessoa que fez isso e provocou uma abominação, porque cada um de nós é diferenciado, é diferente. Então a gente deve se afastar, se distanciar e evitar chegar a fazer coisas que Hashem não quer, porque Hashem decidiu assim, mesmo que é uma coisa normal, um furo na orelha. Essa é a grandeza do povo, sendo sagrado, Kadosh. Foi escolhido, Vanu Vaharta. A gente foi escolhido para ser uma fonte de bênção diferenciada, um povo diferenciado em todos os povos, e que seja já agora revelado com Mashiach para o mundo inteiro. Amém. Mashiach now.